Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre como utilizar uma matriz de Leslie, tá? Para você conseguir calcular o crescimento populacional estruturado de uma população. Esse crescimento ele é feito com base nas taxas de fertilidade, nas probabilidades de sobrevivência de uma população de uma classe para outra. E eu já fiz a matriz de Leslie anteriormente, no vídeo anterior a esse. Ele foi dividido em duas partes. Então, vai lá no vídeo e dá uma olhada. Vou deixar ele bem aqui em cima. Se você gostou do vídeo lá e quer saber desse assunto, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal, beleza? Então, vamos para o vídeo. Bom, então aqui nesse vídeo eu vou te ensinar, né, sobre como você fazer esse crescimento populacional estruturado, utilizando uma matriz de Leslie que a gente já fez previamente. A gente vai fazer isso tudo no Excel e é uma coisa muito fácil de se calcular, na verdade. Todo esse conteúdo você encontra no livro Ecologia do Gotelli, um livro de 2009, que é um livro excelente, eu super indico para você ler, se você quer aprender ecologia de populações e crescimento populacional estruturado, tá? Esse crescimento, ele é um crescimento exponencial, então aqui a gente considera que os recursos eles são infinitos para essa população, porém essa população ela cresce através de classes etárias. Você tem diferentes classes etárias nessa população e, portanto, você tem padrões de crescimento diferentes para cada classe etária. E a gente vai ver isso agora. Então, como que a gente vai usar uma matriz de Leslie para calcular o crescimento populacional estruturado? Bom, então, a primeira coisa que a gente deve saber para fazer esses cálculos é que a gente precisa da matriz de Leslie, né, que é essa matriz aqui, e a gente vai precisar também de um vetor do tamanho populacional de cada classe, ou seja, o número de indivíduos de cada classe no tempo t, ou seja, eu vou precisar do tamanho da população de cada uma das classes, certo? No tempo atual, por exemplo, ou no tempo que você estiver ali. E aí, nesse caso aqui, eu vou ter três classes aqui em cima, então eu vou precisar saber o tamanho dessa população aqui para essa classe etária, né, no tempo atual. Depois eu vou precisar do tamanho dessa classe etária no tempo atual. Mesma coisa aqui. E aqui eu vou chamar de NK para dizer que é a última classe etária, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz de Leslie e esse vetor aqui e vou calcular o número de indivíduos de cada classe, tá, no tempo t mais 1, ou seja, no próximo tempo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essas duas... eu vou pegar essa matriz de Leslie e esse vetor aqui e multiplicar elas. Tá? Vou pegar e multiplicar esses dois objetos. Então, vai ser L vezes N, T, né, no caso, N de T, no tempo atual. E aí eu vou obter o valor de cada classe no tempo T mais 1, que é o tempo posterior a esse tempo atual. E aí aqui eu vou ter novamente a matriz de Leslie. Como eu disse, eu vou multiplicar ela pelo vetor. E eu vou ter para cada classe, eu vou ter um tamanho populacional diferente. E esse cálculo vai ser feito dessa forma aqui que eu estou mostrando para você. Bom, então aqui no tempo t mais 1 da classe N1, eu vou fazer o seguinte, para obter esse tamanho populacional. Eu vou multiplicar a fertilidade da classe 1, certo? Ou seja, esse valor aqui da tabela de Leslie, vezes o tamanho populacional da classe 1 no tempo atual, que vai ser esse valor aqui. Então, vou multiplicar esse N1 por esse F aqui.
E aí eu vou obter um valor, depois então eu vou somar esse valor pela multiplicação da fertilidade da classe 2 vezes o tamanho populacional da classe 2 no tempo t, e assim sucessivamente até a classe 4, e aqui eu coloquei classe 4, mas poderiam ser várias outras classes. Foi só um exemplo para seguir essa tabela aqui que tem 4 classes, tá? Aqui eu coloquei tempo classe NK, mas aqui poderia ser N4, por exemplo. Só foi uma representação para que tu entendesse o que o K representa a última classe. Nesse caso pode ser a classe N4. E aí eu vou somar todos esses valores aqui, dessas multiplicações, e eu vou ter o tamanho dessa população no tempo posterior a esse tempo atual. E para a classe N2 vai ser um pouco diferente. Perceba que na classe N1 eu vou multiplicar as fertilidades pelo tamanho populacional de cada classe no tempo atual, tá? Mas já na classe N2 eu vou fazer diferente. Eu vou ter que multiplicar o valor de probabilidade dessa classe pelo tamanho populacional dela no tempo atual, ou seja, no tempo t. Então aqui eu vou pegar qual que é a probabilidade de eu ter indivíduos da classe 1 passando para a classe 2, né? Que vai ser isso daqui, vezes o tamanho populacional da classe 1. E aí eu vou ter esse valor. Porém, perceba que eu também vou ter que multiplicar aqui, ó, o valor de P da classe 2, P da classe 3 e P da classe 4 pelo tamanho populacional dessas classes. Porém, aqui, ó, se você pega aqui na matriz, você vai ver que o restante vai ser 0. Ou seja, somente a multiplicação de P1 vezes N1 vai dar um valor. O restante vai ser tudo 0. Por isso que eu deixei aqui em cinza. Mas você acaba tendo que somar, né? Mas como você soma zeros, então é a mesma coisa de não utilizar. E aí aqui, para saber o tamanho populacional de N3, a mesma coisa do N2, só que aqui eu vou para a linha 3. E aí eu quero saber qual que é a probabilidade do indivíduo da classe 1 passar para o tempo 3, é 0. 0 vezes N1, né? O tamanho populacional vai ser 0. E aí eu quero saber agora qual que é a probabilidade do indivíduo 2 passar para a classe 3. Eu vou ter um valor, esse valor multiplicado pelo tamanho da população vai me dar um valor acima de 0. E aí, qual que é a probabilidade aqui do indivíduo da classe 3 permanecer na classe 3, né? É 0. E qual que é a probabilidade do indivíduo da classe 4 ele gerar indivíduos da classe 3, né? Que vai ser 0 também. Então aqui, se eu somar isso tudo, acaba que eu vou ter só o valor de P2 vezes N2 no tempo t, tá? E aí, para a classe 4, eu também vou fazer o cálculo desse tipo, só que para a linha 4. Então, qual que é a probabilidade dos indivíduos da classe 1 passarem direto para a classe 4? 0. Qual que é a probabilidade dos indivíduos da classe 2 passarem direto para a classe 4? 0. Qual que é a probabilidade dos indivíduos passarem da classe 3 para a classe 4? Eu vou ter uma probabilidade aqui, e essa probabilidade multiplicada pelo n dessa classe, né, pelo tamanho da população dessa classe no tempo t, vou ter um valor acima de 0. E qual que é a probabilidade da classe 4, os indivíduos da classe 4 permanecerem na classe 4? 0. 0 multiplicado pelo tamanho populacional, 0. Então, perceba que aqui a gente tem os cálculos necessários para estimar o tamanho dessa população no tempo t mais 1. E é isso que a gente vai utilizar para saber o tamanho da população no futuro, ao longo do tempo, né? Do tempo atual, tempo t, até o tempo que você quiser saber. E vamos fazer isso agora no Excel, explorar esses dados. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Vamos lá, então. Bom, então eu estou aqui no Excel agora e eu vou te mostrar como que você vai estimar o tamanho da população no tempo
T mais 1, né? Para cada classe etária. E depois o tamanho dessa população já estruturado, né? Somando todas as classes etárias aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a variável tempo, depois variável N1, depois N2, depois N3, depois N4. E aqui N total. Certo. E eu quero estimar o tamanho dessa população para daqui 50 anos. Joia. Então, quero saber o tamanho atual dessa população no tempo T mais 1 até o tempo 50 aqui. Beleza? Bom, e no tempo 0, essa população vai ser feita da seguinte forma. Eu quero que ela tenha 200 indivíduos jovens, certo? 200 indivíduos jovens aqui, pertencentes à classe 1. E eu quero que na classe 2 tenha 0 indivíduos, na classe 3 0 indivíduos, na classe 4 0 indivíduos. Então aqui eu vou começar a calcular o tamanho dessa população no tempo T mais 1. Tá? Para fazer isso, então, eu vou utilizar esses cálculos aqui. Ó. Esses cálculos aqui para cada uma dessas classes. Então, para calcular, no caso, o tamanho dessa população no tempo T mais 1 para a classe etária 1, né? Eu vou utilizar essa fórmula aqui. E vamos lá. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar um igual aqui e vou multiplicar a fertilidade da classe 1, vindo da matriz de Leslie, vezes o tamanho populacional de N1. Então, eu venho aqui. Qual que é a fertilidade da classe 1 aqui na matriz de Leslie? É esse valor de 1,6, né? Ou se você vir na tabela aqui, ó, 1,6. E aí o que eu vou fazer? Eu vou congelar tanto a linha quanto a coluna dessa classe, dessa célula. E aí eu vou multiplicar esse valor por N1, que vai ser 200. Aí eu coloco isso entre parênteses e somo por, entre parênteses, a fertilidade da classe 2 vezes o tamanho da população da classe 2 no tempo T. Vai ser esse valor aqui. E aí eu congelo tanto a linha quanto a coluna. E aí eu somo vezes a fertilidade da classe 3. Congelo a linha e a coluna vezes o tamanho dessa população no tempo da classe 3 aqui no tempo T, mais a fertilidade da classe 4 vezes o tamanho dessa população no tempo T. Aqui eu congelo também. E aí eu vou ter esse cálculo aqui, certo? E perceba que em todos esses três casos aqui, ó, da classe etária 2, 3 e 4, eu vou ter um resultado igual a zero, porque eu vou ter uma multiplicação vezes zero, que vai me gerar um resultado igual a zero. Então, eu vou ter apenas o resultado da multiplicação de 1,6 da classe 1 vezes 200, que vai me dar 320. Beleza? Se eu pegar aqui, então, só para conferir, 1,6 vezes 200, 320. E aí aqui, para calcular a classe 2, o tamanho populacional da classe 2, eu vou seguir
essa equação aqui, ó. Vou pegar a probabilidade de P1 aqui, que vai ser, entre parênteses, esse valor, vezes N1. Vou congelar a coluna e a linha. E aí eu vou somar, vezes, entre parênteses, a probabilidade da classe 2 aqui, vezes o tamanho populacional da classe 2 no tempo t. Mais a probabilidade da classe 3 vezes o tamanho da população da classe 3 no tempo t. Vou congelar a linha e a coluna. Mais a probabilidade da classe 4 vezes o tamanho dela no tempo t. Perceba aqui no caso que eu vou ter o valor somente de P1 vezes N1, ou seja, eu vou ter unicamente a multiplicação de 0,8, 80%, vezes 200, tá? Vamos ver. Então, só para conferir, 200 vezes 0,8, coloco um igual aqui, dá 160. No caso, todos os outros cálculos aqui deram um resultado igual a zero, porque eles multiplicaram por zeros. E aí aqui para calcular a classe 3 a mesma coisa, P1 parênteses, P1 vezes 200 mais, aqui eu vou congelar aqui, né, a classe, vou congelar a linha e a coluna, aí aqui eu vou P2 vezes N2 mais, de parênteses, P3 vezes tamanho populacional aqui, mais, entre parênteses, esse valor aqui, vezes esse valor aqui, que vai dar um valor equivalente a zero. E aqui eu vou congelar a linha e a coluna. E aí perceba aqui que nesse caso eu vou ter o resultado somente da multiplicação de 0,5 vezes o tamanho da população aqui da N2, que vai ser igual a zero. Ou seja, mesmo que aqui eu tenha um valor de 50%, aqui o valor será igual a zero, portanto, esse somatório vai ser igual a zero. E para N4, a mesma coisa. Vou pegar essa probabilidade vezes esse tamanho. Mais essa probabilidade vezes esse tamanho. Mais essa probabilidade vezes esse tamanho, mais essa probabilidade
vezes esse tamanho, e aqui eu tenho que colocar os parênteses. Aqui eu vou colocar, congelar a linha, a coluna e a linha. E aqui eu preciso colocar os parênteses, congelar a coluna e a linha. Então perceba que nesse caso aqui, eu vou ter somente o valor de P3 vezes N3, ou seja, o valor de P3 é 0,25 vezes o tamanho da população da classe N3 no tempo T, que vai ser igual a zero, ou seja, mesmo que aqui eu tenha 25%, eu vou ter 25% vezes zero, que vai equivaler a zero, certo? Então, esse vai ser o tamanho da população de cada classe etária no tempo T mais 1. Beleza? E aí aqui eu vou conferir tudo. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. E aí eu quero saber o tamanho geral da população, dessa população. Como que eu vou fazer isso? Eu vou só fazer um somatório. Venho aqui e faço um somatório de cada tempo. Somo o tamanho da população de cada classe etária no tempo T, né, que tu queira. E isso vai me dar o tamanho da população geral. E aí eu venho aqui, desço para baixo, 480. Bom, então para calcular agora o tamanho da população no tempo T mais 1 até o tempo 50, né, de T mais 1 até o tempo 50, como é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, dar 2 cliques e eu vou ter o tamanho dessa população até o tempo T50. E perceba como é interessante a interpretação dessa tabela. Aqui eu tenho 200 indivíduos da classe 1 no tempo 0, né, que é o tempo atual, o tempo inicial. Só que no tempo T mais 1, esses 200 indivíduos eles produziram 320 indivíduos da classe 1. Que no caso são indivíduos jovens, né, que nasceram aqui e ficaram até o primeiro ano de idade aqui, né, que seriam esses indivíduos aqui, ó, que vai de 0 a 1 para a classe 1. E desses 200 indivíduos, 160 sobreviveram da classe 1 para a classe 2. Mas nenhum desses 200 indivíduos foi para a classe 3 no tempo T mais 1 e nenhum foi para a classe 4. Ou seja, a classe 2, o tempo T mais 1, teve um total de 480 indivíduos para a população como um todo, somando todas as classes etárias. E aí, para o tempo T mais 2, né, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui esses 320 indivíduos mais os 160 indivíduos, ambos têm uma taxa de fertilidade e ambos produziram, somando, né, os seus valores de reprodução, eles conseguiram reproduzir 752 indivíduos, certo? E dos 320 indivíduos da classe 1, no tempo T mais 1 aqui, 256 sobraram. E desses 160 aqui, que estava no tempo T mais 1, na classe 2, apenas 80 sobraram. E nenhum desses indivíduos pularam aqui para a classe 3. Porém, se você vem aqui na classe 3 em diante, você tem o seguinte, que 20 indivíduos desse aqui da classe 3 sobraram de 80 indivíduos. E o restante vai crescendo com essa mesma lógica que eu expliquei. E aí você vai tendo uma estruturação dessa população, certo? Como que ficaria isso num gráfico? Vamos fazer um gráfico disso. Esse é o gráfico que a gente quer observar. Perceba o seguinte, como eu tenho 4 classes, sempre a classe N1, certo? Que é a classe de indivíduos jovens, eles vão ser em maior quantidade, fora o somatório total. Então,
essa classe sempre vai ser a que mais cresce exponencialmente. Em segundo lugar, eu venho aqui os indivíduos da classe 2, que é em laranjado, posteriormente os indivíduos da classe 3 e posteriormente os indivíduos da classe 4. Somando todos esses valores, eu vou ter o crescimento exponencial da população como um todo, né? Então é bastante interessante esse gráfico para a gente fazer e mostra como que funciona o crescimento exponencial de uma população através de classes etárias, né? Tendo classes etárias, que é o mais comum em qualquer comunidade. Só que agora a gente quer fazer o seguinte, a gente quer obter o valor de R. E para obter o valor de R, a gente precisa primeiro calcular o valor de lambda. Daí eu vou fazer uma outra coluna e vou obter o valor de lambda com essa seguinte fórmula. Eu vou pegar o tamanho total dessa população no tempo t e dividir pelo tamanho total dessa população no tempo t menos 1. Então eu vou fazer assim, ó. Eu começo aqui no tempo t mais 1, obviamente, que nesse caso será o tempo t, e aí eu vou pegar esse tamanho aqui e vou dividir pelo t mais 1. E aí eu vou ter esse valor de lambda. E veja que aqui, ó, o valor de lambda ele se estabiliza do tempo 8 até infinito. Ele vira uma constante. Então, quando a gente quer converter um lambda em R, é só a gente fazer o seguinte. A gente tem que o R é igual ao ln de lambda. ln de lambda. E aí eu vou vir aqui, ln desse valor. E voa lá. Eu vou ter um valor de R que vai se estabilizar aqui a partir do tempo 8, né? Que também é o tempo que se estabiliza o valor de lambda. E aqui então vou ter um R de aproximadamente 80%, né? 78% de taxa de crescimento intrínseca dessa população. Então é bastante interessante as formas como a gente pode explorar isso. Mas e se a gente quiser saber agora como que seria a proporção de crescimento de cada classe etária, para saber qual que cresce mais em relação às outras, até a chegar a uma estabilidade aqui de percentual de crescimento para cada classe etária. Vamos fazer isso então. Eu vou pegar esses valores aqui, vou colocar aqui. Certo? E como que eu faço isso? Eu vou pegar a proporção do valor de cada classe, dividir pelo somatório do valor total aqui de todas as classes para o tempo que tu queira, né? Nesse caso, tempo 0, né? Então, eu vou ter 1 aqui. Certo? E aí, eu vou congelar essa coluna e vou arrastar para cá, ó. E sempre eu vou ter uma divisão do tamanho dessa população aqui para essa classe dividido pelo tamanho do somatório total de todas as classes para esse tempo aqui. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. E aí eu venho aqui e faço o somatório desses valores, que sempre esse somatório tem que dar igual a 1. Certo? Porque como é uma proporção, eu quero saber qual que é a proporção de crescimento aqui de cada classe em relação ao valor total aqui, que sempre será 1. E aí eu venho aqui e arrasto até o tempo 50.
e eu venho aqui e clico 2 vezes. Ó, perceba que sempre aqui no N total eu vou ter um valor igual a 1, tá? E para cada classe aqui, depois de um certo tempo, eu vou tendo uma estabilização das proporções. Ou seja, aqui no tempo, a partir do tempo, deixa eu ver, do tempo 9 em diante, eu vou ter uma estabilização das proporções aqui. Sempre a classe N1 vai crescer em 68% do tamanho total da população, ou seja, ela sempre vai ser a que mais cresce, vai ter uma taxa maior de crescimento. A N2 vai ter um valor de 25% de crescimento. A classe N3 vai ter um total de 5%, aproximadamente 6% de crescimento. E N4 vai ter esse valor ínfimo aqui, ó. Certo? Então, se eu somar tudo isso daqui, eu vou ter um total de 1. Simples assim. Então, se a gente fizer o gráfico, esse caso aqui, então, nesse caso aqui, perceba o seguinte. No eixo X aqui eu tenho tempo, né? Obviamente. Então, no eixo X aqui eu tenho tempo. No eixo Y eu tenho o percentual de cada classe. Então, aqui ó, o valor total sempre vai ser uma constante de 1. Né? A classe 1 ela vai começar com o valor de 1, que é devido aos 200 indivíduos que eu botei ali inicialmente, que vai caindo, então, até ter uma queda, depois sobe de novo, tem um pico e é amortecido e entra na sua estabilidade. E aqui na classe 2, eu vou ter um aumento da proporção, e aí eu vou aumentando e caindo, depois eu aumento, depois eu entro em estabilidade, e assim sucessivamente. Na classe N3, então, eu vou ter esse padrão, e na classe N4 esse padrão. O somatório disso daqui tudo sempre vai dar 1. Bom, então é assim que a gente calcula o crescimento populacional estruturado de uma população, de qualquer tipo de indivíduos de organismos vivos, tá? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida você deixa aqui abaixo nos comentários. E deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. E se inscreve aqui no canal, cara. Se inscreve nesse canal, dá essa moral pra gente aqui. Vamos fazer esse canal aqui, ó, bater os primeiros 1000 inscritos. Então, valeu, falou!